Meu nome é Claudimiro Luiz Garbim, RU 2148811, aluno do curso de Licenciatura em História, Uninter, Campus PAP São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Em função da pandemia da Covid-19, ter a impossibilidade de realizar estágios presenciais, estarei gravando este vídeo que, juntamente com outros meios auxiliares de educação, servirão como material de apoio ao estágio, os quais serão avaliados pela coordenação do curso, com a finalidade de substituir o estágio presencial do ensino médio. Nesse pequeno vídeo falarei sobre o período da União Ibérica, compreendido entre os anos de 1580 e 1640, ocorrido entre Portugal e Espanha. Para isso, abordarei os seguintes tópicos. 1. Como e por que aconteceu a União Ibérica? 2. Como ocorreu o fim da União Ibérica? E 3. Quais as consequências para as colônias portuguesas, entre elas o Brasil? Esse período compreendido como União Ibérica teve início com o desaparecimento e provável morte do rei português Dom Sebastião I, durante batalha ocorrida contra os muçulmanos, em tentativa frustrada de invasão de Marrocos, na Batalha de Alcácer Quibir, em agosto de 1578. Com o trono vago, deu-se início a uma crise de sucessão real em Portugal. De imediato, assumiu seu tio-avô, o cardeal D. Henrique I, já com uma idade avançada, vindo a falecer pouco tempo depois, em janeiro de 1580, somente 2 anos após assumir o trono, sem deixar qualquer herdeiro direto, dando início então a uma disputa pelo trono português. Entre os que reivindicavam o reino de Portugal estavam a duquesa Dona Catarina de Bragança, Dom Antônio, prior de Crato, e o rei espanhol Dom Filipe II, primo de Dom Sebastião. Dom Antônio chegou a ser aclamado rei da cidade portuguesa de Santarém, em julho de 1580, mas acabou por ser derrotado pelo exército do rei Filipe II da Espanha. O rei espanhol contava com o apoio de boa parte da nobreza e do clero português em sua reivindicação e foi empossado como rei Filipe I de Portugal em 1581, acumulando as 2 coroas e dando início a uma união dinástica que duraria 60 anos. A partir deste momento, todos os domínios portugueses, incluindo o Brasil, passaram a ser parte da administração espanhola. Entretanto, para evitar rebeliões internas e garantir a estabilidade política, Dom Filipe II da Espanha assinou o Tratado de Tomar. Esse tratado dava um certo grau de autonomia administrativa ao Reino de Portugal. As decisões internas e o comércio nas Índias passavam a ser de responsabilidade exclusiva de portugueses. Além disso, manteve a maior parte da estrutura administrativa anterior, mantendo os privilégios da nobreza portuguesa. Contudo, cabia as principais decisões ao rei espanhol, através do Conselho de Portugal. Mas isso não impediu que a União Ibérica provocasse uma série de mudanças nos territórios portugueses. Quais foram as consequências da União Ibérica e as mudanças no território luso-brasileiro? Uma das principais consequências da União Ibérica foi o fim da fronteira determinada pelo Tratado de Tordesilhas, que dividia possessões espanholas e portuguesas na América Latina, permitindo com isso o livre acesso de ambos os povos a regiões que não podiam ingressar anteriormente. Isso permitiu que o Brasil ocupasse território que, em tese, pertencia aos espanhóis. Outra consequência direta foi a concorrência aos ataques inimigos espanhóis e possessões portuguesas no exterior. Os holandeses, que lutavam por sua independência em relação à coroa espanhola, tinham uma importante participação no comércio de açúcar brasileiro. Decidiram então atacar o Brasil.
o Ceilão, Malaca e as colônias portuguesas na África Ocidental, em represália aos espanhóis. Após 2 tentativas anteriores, a cidade de Salvador caiu nas mãos dos holandeses em 1624. Após uma esquadra de 26 navios tomar a então capital do Brasil, a ocupação durou pouco, já que no ano seguinte uma expedição luso-espanhola com 52 navios e 12.000 homens retomou o controle da cidade, após uma frustrada tentativa de invasão da Vila Vitória, na então capitania do Espírito Santo. Os interesses holandeses se voltaram à capitania de Pernambuco, que era a mais lucrativa de todas. Em 1630, uma expedição de 67 navios, liderados pelo capitão holandês Hendrik Lonck, a maior já vista na colônia até então, tomou o controle de Olinda e Recife, permitindo aos holandeses retomarem o comércio de açúcar brasileiro, que havia sido proibido pela coroa espanhola. Porém, o domínio holandês não ocorreu de imediato. Houve resistência por parte dos habitantes locais, causada por divergências religiosas, já que holandeses eram protestantes reformistas e os locais eram católicos. Criou-se então um foco de guerrilha, localizada no interior de Pernambuco, conhecida como Arraial do Bom Jesus. Grupo esse de resistência que teve como seu líder Matias de Albuquerque. Todo esse movimento durou por 7 anos e só teve seu fim por causa da traição de um senhor de engenho chamado Domingos Calabar. Endividado com a companhia holandesa, resolveu entregar a localização da resistência. Foi só então que os holandeses conseguiram acabar com o último foco de resistência local. Com a consolidação da invasão, os domínios da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais foram expandidos para uma área que se estendia ao estado de Sergipe ao Maranhão. Entre 1637 e 1644, a administração dos territórios holandeses no Brasil coube ao conde Maurício de Nassau, que decidiu transformar Recife em uma moderna capital. Permitiu a liberdade de culto, atraindo vários judeus e protestantes da Europa. Nassau ainda incrementou a produção de açúcar e tabaco graças ao financiamento da capitania holandesa das Índias Ocidentais, que permitiram à colônia holandesa no Brasil atingir o seu auge. Como ocorreu o fim da União Ibérica e quais foram as consequências disto? Paralelo a isto, a nobreza portuguesa e a alta burguesia estavam revoltados com a interferência cada vez maior de Felipe IV da Espanha sobre a máquina administrativa portuguesa. O descontentamento chegou a tal ponto que provocou o fim da União Ibérica, em 1º de dezembro de 1640. Aproveitando o envolvimento das forças espanholas em outras guerras, a elite portuguesa deu posse ao Duque de Bragança como rei de Portugal, que virou Dom João IV. A partir daí, deu-se início à Guerra de Independência contra a Espanha. Após sucessivas vitórias portuguesas em batalhas na fronteira, o rei português procurou estabelecer a paz com o país vizinho. Mas um acordo não foi ratificado até o Tratado de Lisboa, em 1668, que reconheceu a independência de Portugal. O fim da União Ibérica impulsionou revoltas em territórios portugueses ocupados por holandeses. No Brasil começou a chamada Insurreição Pernambucana, liderada pelo luso brasileiro, descontentes com a liquidação das dívidas e o confisco das fazendas por parte da administração da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Tendo início em 1645,
um movimento liderado por André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão e Henrique Dias teve a sua primeira vitória na Batalha de Monte de Tabocas, com o apoio das tropas vindas da Bahia e um posterior reforço vindo de Portugal, em 1652. A insurreição ganhou força em cima das posições holandesas. Em janeiro de 1654, as tropas holandesas foram derrotadas e se renderam, mas apenas em 1661 a Holanda e Portugal chegaram a um acordo com o Tratado de Haia, que reconhecia a posse portuguesa no Brasil, Angola e São Tomé e Príncipe, em troca de uma indenização de 63 toneladas de ouro e privilégios comerciais e a cessão de territórios na Ásia. Com a exclusão definitiva dos holandeses das províncias que antes ocupavam no Brasil, os investimentos holandeses na produção de açúcar nas Antilhas causou a diminuição na dependência da produção das colônias brasileiras pelos holandeses. A produção holandesa derrubou o preço do produto no mercado internacional e acabou com o monopólio lusitano de produção e exportação de açúcar. Com isso, encerramos a nossa aula sobre o período de 1580 a 1640, especificamente sobre União Ibérica e suas consequências para a então colônia brasileira e seu território. Até uma próxima e tchau!